Oi gente, eu me chamo Tamires, sou discípula consagrada da Missão Galileia e hoje mais uma vez eu vim partilhar com vocês o Evangelho do Dia, que se encontra lá em São Mateus, no capítulo 13, do versículo 36 ao 43. E diz o seguinte: Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os discípulos se aproximaram dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Respondeu Jesus: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, o mesmo também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão todos os que levam os outros a pecar e praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí eles vão chorar e ranger os dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O evangelho de hoje, Jesus ele falava para os seus discípulos, para aqueles que eram mais próximos a ele. E antes de começar a refletir detalhadamente, pausadamente cada versículo, eu queria que você prestasse atenção que no último versículo, lá no 43, diz o seguinte, bem no finalzinho: quem tem ouvidos, ouça. Quando Jesus fala isso, basicamente ele está pedindo pra gente que está ouvindo, que consegue compreender isso que ele está falando, basicamente ele está falando pra gente prestar atenção em suas palavras e colocar em prática. Mas o que é que Jesus quer que a gente coloque em prática no evangelho de hoje? Ele está pedindo pra gente perceber aquilo que é trigo e aquilo que é joio na nossa vida. E aí, se você não conhece a diferença entre o joio e o trigo e o joio, quando eles estão crescendo, quando ainda estão ali na fase jovem do crescimento, digamos assim, ambos são muito parecidos. Então, só uma pessoa que é muito aprimorada, nas plantações aí, muito profissional, para conseguir diferenciar na fase jovem. Só que, quando eles vão crescendo, um permanece crescendo, que é o trigo, e o joio, ele vai se inclinando. E aí, pessoas leigas, como eu, conseguem diferenciar o joio do trigo, só que só na fase adulta. E quando Jesus fala pra gente observar aquilo que é trigo e aquilo que é joio na nossa vida, é pra gente observar aquilo que vem de Deus, aquilo que provém dele e aquilo que não provém dele. Porque dentro de nós, apesar de pertencermos ao reino dos céus, como Jesus fala, a boa semente são os que pertencem ao reino. Nós somos a boa semente. Cada um de nós temos um bom coração por misericórdia de Deus, porque Ele coloca essa graça de ter a bondade dentro de nós. Só que por conta do pecado original, a gente foi destoando essa boa semente, digamos assim. E dentro de nós pode haver uma plantação de joio, pode haver uma plantação de trigo. Só que a gente precisa fazer o discernimento e separar disso. Até porque quando o joio e o trigo, eles estão crescendo juntos, eles estão ali competindo o mesmo alimento. Então, muitas vezes, a gente pode acabar ofertando mais alimento para o nosso joio do que para o nosso trigo. E eu tô fazendo essa metáfora para você refletir as coisas que você tem alimentado. O que você tem alimentado mais em você? O seu trigo, que te nutre, que quando estiver na fase adulta ele vai poder te nutrir, ou o joio do seu coração, que são os pecados, que são comportamentos repetitivos de traumas anteriores, enfim, que não alimenta, que na verdade é considerada como uma erva daninha. Então, quando Jesus ele vem trazer esse evangelho e explica esse evangelho para os discípulos, ele está falando basicamente o seguinte: ei Pedro, ei João, ei Mateus, ei meus discípulos, galerinha aí, observe no coração de vocês aquilo que é joio e aquilo que é trigo. E aí você deve estar se questionando: Tamires, mas o que seria o trigo? O trigo, gente, nada mais é do que aqueles comportamentos, aqueles pecados de estimação que a gente vai empurrando com a barriga, sem querer resolver, sem querer sair do comodismo, ou talvez porque acha que o processo vai ser doloroso demais. A gente vai empurrando com a barriga, e quando a gente vai perceber e querer resolver, ele já tá grande demais. O joio já cresceu demais, o joio já competiu demais o alimento com o trigo para poder crescer. E aí quando você observa, ele já está na fase adulta, ele já está se inclinando, fazendo a metáfora, ele já está se inclinando e aí você percebe: meu Deus do céu, eu tenho um joio enorme dentro do meu coração. E outra coisa também que eu pensava
é que muitas vezes os nossos joios, os nossos pecados de estimação, os nossos comportamentos que não agradam o coração de Deus, a princípio ele vem muito disfarçado como algo bom. E isso é até uma estratégia de Satanás, porque Satanás ele nunca vai se apresentar como algo ruim. Ele nunca vai se apresentar como um monstro. Porque quem é que quer se aproximar de um monstro? Ninguém, né? Todo mundo tem medo, todo mundo vai querer fugir e tudo mais. Então ele sempre se apresenta como uma boa ideia, como algo normal, natural. É assim mesmo. E aí se disfarça através de algumas ideologias, se disfarça através de algumas opiniões que na verdade no fundo parece ser amor próprio, mas quando a gente vai analisar, na verdade é egoísmo. Enfim, e o joio, ele tem essa característica. Quando ele vai crescendo junto com o trigo, aparentemente ele é trigo também. Aparentemente ele é bom também. Aparentemente ele vai nutrir também. Mas depois quando ele cresce, na verdade ele é uma erva daninha. Então o evangelho de hoje, ele quer trazer isso para nós. Para a gente poder refletir e fazer um processo de autoconhecimento mesmo. E poder analisar aquilo que é joio e aquilo que é trigo no nosso coração. Talvez você tem 10 anos de caminhada da igreja e você tem várias plantações de joio. Ou talvez você está chegando agora e você está percebendo que você tem o seu joio. Que o evangelho de hoje possa trazer para o seu coração e para o meu coração uma autoanálise. Uma autoanálise daquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E o que não for de Deus, ou seja, os joios do seu coração, que você possa iniciar um processo de tratamento, de cura, de recuperação. Se você não sabe como fazer isso, o melhor de todos os meios da gente poder tirar de nós um pecado que é frequente é pedindo a Deus a graça na oração pessoal. Então hoje, a partir desse evangelho, que você possa levar esse evangelho para o seu coração e levar a ele na sua oração pessoal e falar: Deus, me dá a graça de perceber os meus joios. Deus, me dá a graça de cortar os meus joios pela raiz, de não deixar ele crescer junto com os trigos que o Senhor me deu. Que na verdade os trigos são tudo aquilo que é o nosso dom, é tudo aquilo que alimenta a nossa caminhada na igreja, tudo aquilo que alimenta a nossa alma para a gente um dia poder ir ao encontro de Deus lá no céu. Tá bom? É isso, eu espero que essa palavra tenha penetrado seu coração, te convertido como me converteu. Um beijo e até a próxima partilha. Tchau!